nosso articulista de hoje. Lennon, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jarbas. Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Pelotense. O que tu nos traz hoje, Lennon? Hoje é dia de notícia boa, tá? Para premiar essa linda e gelada quinta-feira, né, que a gente está vivendo hoje, tá? Então vamos falar um pouco sobre a aprovação do projeto de securitização que teve ontem à noite. Eu quero começar trazendo números, né? De 2020, entre 2020 e 2024, entre estiagens e enchentes que nós enfrentamos, o agro gaúcho acumulou um prejuízo equivalente a quase metade de tudo que o Rio Grande do Sul produz em um ano inteiro. E por trás desses números, nós temos muitas pessoas. Tem o produtor de Canguçu, tem do Arroio do Padre, o pessoal da colônia de Pelotas, que perdeu a lavoura na enchente em 2024 e até hoje carrega essas dívidas. E por isso, hoje eu quero falar desta PL 5122 de 2023, o projeto de securitização das dívidas rurais, que ontem à noite foi aprovado em plenário do Senado. É uma vitória do povo gaúcho, que precisa muito de nós valorizarmos isso, né? A securitização, ela é um nome complicado para uma ideia muito simples, tá? O produtor, ele tem dívidas espalhadas no banco, na cooperativa, no fornecedor de insumos, e cada um com juros, cada um com vencimento diferente. São contratos diferentes, né? E o projeto, ele junta tudo em uma dívida só, com o dinheiro do fundo social, do pré-sal, e dá até 10 anos para pagar. E olha a importância, né, de se ressaltar. Não é que a dívida é perdoada. Não tem nada de graça aqui. O produtor, ele assume a dívida. A diferença é que o custo efetivo total, que é a soma de todo o crédito que custa, né? Juros, encargos, taxas, e são bem menores do que o mercado. O pequeno produtor, por exemplo, vai pagar até 13,5% no ano. É metade de um financiamento comum. E para quem está sufocado, para quem está se afogando, é a diferença entre se afundar e continuar respirando, né? E essa vitória, ela tem nomes para ser ressaltado. Um deles é a bancada gaúcha, que fez um trabalho de pressão lá em Brasília, merece um reconhecimento. Foi o deputado gaúcho Afonso Ram, o relator do texto na Câmara. E ontem à noite, antes da votação, eu estava conversando com um dos deputados, né, que é o deputado Daniel Treziak, que é pelotense, e ele falou um pouco sobre o posicionamento dele. Então, eu quero até fazer um abre aspas para a mensagem que ele me enviou. O PL 5122, que está tramitando há mais de 2 anos e até agora sem resposta para o produtor rural, isso contempla todos os produtores endividados, do pequeno ao grande. Não é uma anistia das dívidas, não é perdoar. É o projeto que dá prazo para o produtor rural pagar as contas e seguir trabalhando. Fecha aspas. Horas depois de nós termos conversado, veio então a aprovação do Senado, depois de mais de 2 anos, enquanto o produtor rural contava todos os dias para conseguir resolver essa dívida, né? E um detalhe, né, que é importante ressaltar, o Senado ele aprovou o texto, mas ele teve algumas mudanças. Então, isso volta para a Câmara, vai à votação novamente. Então, isso não terminou. A gente precisa estar em cima para acompanhar. Mas eu quero trazer uma visão particular e ser honesto com vocês. Eu, como educador financeiro, eu acredito que sozinho a PL 5122 ela não resolve o nosso problema. Tá? A renegociação de uma dívida, sem a educação, sem o planejamento financeiro, é um remédio que ele pode aliviar a dor, mas ele não trata a doença, né? E tem outro ponto que para mim é o central. Tratar todo produtor como se tivesse a mesma necessidade é um erro muito antigo. O grande, ele tem consultoria, ele tem ferramentas que muitas vezes o pequeno ele não tem. Tem seguro, tem estrutura, né, para tudo isso. O pequeno, por sua vez, ele muitas vezes não sabe nem qual contrato que ele está assinando. Não tem alguém que auxilie isso para ele fazer isso. Então, por isso eu defendo sim a reestruturação, mas ela precisa ser reavaliada caso a caso. Tem produtor que precisa só do prazo. Tem produtor que precisa de prazo e uma instrução mínima para conseguir levar essa pauta à frente. Então, tem situação extrema de pessoas que perderam tudo. E talvez se estude, então, a possibilidade de um perdão parcial. Não precisa perdoar toda a dívida, mas a gente precisa analisar individualmente e o plano de ação ele tem que se adaptar para cada pessoa, né? E aí eu acho que entra o plano estratégico em 3 pontos, né? No curto prazo, sim, a securitização que estanca essa sangria. No médio prazo, a educação financeira e assistência técnica para o produtor
entender o risco que ele assume em cada ferramenta financeira que ele trabalha. E no longo prazo, a gente precisa de mais estrutura. Seguro rural acessível, irrigação, a prevenção para que próximas enchentes, né, não destruam o trabalho de uma vida toda. Então, quero trazer também um exemplo. Em abril, eu fui convidado para fazer uma palestra de educação financeira na Associação Rural de Canguçu. E lá, ao lado do produtor, eu aprendi mais do que eu fui ensinar. Porque muitas vezes o produtor rural ele usa diversos mecanismos que são financeiros para colocar a sua lavoura no chão. Crédito rural, venda antecipada da safra, financiamento de insumos. E muitas vezes ele não sabe os riscos reais que ele tá sendo embutido. Não sabe nem, muitas vezes, o funcionamento da ferramenta por si só, a ferramenta financeira que ele está adquirindo. Ele pega o crédito contando com a boa colheita, vem uma enchente, vem uma estiagem e acaba estragando todo esse planejamento, né? Então, outra coisa que é legal, eu tive a oportunidade de negociar com essas pessoas, que carinhosamente a gente chama de colonos, né? E posso dizer aqui que quando um homem ou uma mulher do campo, eles não honram uma dívida, pode ter certeza que eles não têm de onde tirar esse dinheiro. A palavra deles vale e vale muito, né? E quem conhece o interior de Pelotas, Canguçu, São Lourenço, sabe que eu não tô falando mentira. Então não me venham dizer que o produtor endividado foi irresponsável. Ele foi atingido. E quem foi atingido merece uma outra oportunidade, merece instrução para não depender apenas da sorte. Então, fechando a minha fala, a aprovação de ontem é uma vitória do povo gaúcho e a bancada ela está de parabéns pela luta que teve lá em Brasília. Mas esse é apenas o primeiro passo. O texto ainda vai à Câmara e a nossa atenção segue lá. Precisamos de um plano com começo, meio e fim. E eu repito, porque é isso que eu gostaria realmente que acontecesse. O alívio agora, a instrução no caminho e o crescimento lá para frente, né? O agro é um símbolo da nossa economia, é o que nos alimenta todos os dias e precisamos estar do lado desses trabalhadores incansáveis. Muito obrigado. Perfeito, Lennon. Realmente, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais aguardava, né, a aprovação desse projeto, o PL 522, da securitização de dívidas do agro, assim, né? E passou no Senado, agora volta, né? A gente vai seguir acompanhando. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.